Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nada é melhor,
Queridos, eu quero compartilhar, na verdade eu quero fazer um devocional hoje com vocês. O que é fazer um devocional? O que eu entendo por isso? O devocional é quando você pega um texto bíblico e você analisa esse texto bíblico, pede ao Espírito Santo que ele traga a revelação divina a respeito do texto bíblico. Não é só uma análise de texto, né? Não é uma interpretação de texto, é buscar de Deus as verdades que Ele tem na sua palavra. E não sei se você já descobriu isso, a Bíblia ela é ilimitada. Ela é absolutamente ilimitada. Aquilo que você já leu, histórias que nós já conhecemos, de repente nós lemos de novo e novas pedras preciosas são encontradas na palavra de Deus a cada dia. E essa história que eu quero compartilhar com você, ela fez isso comigo recentemente. Ela me chamou a atenção de uma forma assim, bastante intensa, bastante importante. Antes de eu entrar na leitura do texto, deixa eu explicar algo para você. Se você já conhece, já caminha aqui na igreja com a gente, você já sabe disso. Se você está dando os primeiros passos, deixa eu te dar uma informação. Nós, como igreja, se perguntam para a gente, qual é a sua religião? Sabe o que cada membro dessa igreja diz? Eu não tenho religião. Se a gente for um pouquinho menos educado, não é menos educado, um pouquinho mais honesto, eu odeio religião. Nós fugimos da religião. E de repente, se você está nos visitando hoje, você está dizendo, pastor, eu vou sair desse culto porque eu estou procurando uma religião. Eu então vou te informar, neste lugar, nós não vamos apresentar e não queremos colocar em cima de você o peso de uma religião. Antes que você saia correndo deste lugar escandalizado, deixa eu te explicar por quê. A palavra religião, ela vem do latim religare, e é uma proposta que impõe, ela coloca ao ser humano práticas, obrigações, regras que esse ser humano ele precisa colocar em exercício de forma perfeita, para que ao ele ter essas práticas, essas ações religiosas, ele então passe a ser merecedor do favor de Deus na sua vida. Seja de perdão de pecado, seja de receber um milagre de Deus, de repente saúde, enfim, alguma bênção material na sua vida. Aí a religião vai dizendo, você tem que fazer isso. Você tem que dizimar para que Deus te abençoe financeiramente. Você tem que fazer uma campanha de tantas quartas-feiras, porque daí Deus, pelo seu sacrifício, vai abençoar a sua vida. Você tem que dar 7 cabeçadas na cruz, porque aí você vai mexer com o coração de Deus e Ele vai, então, perceber e vai abençoar você. Estou exagerando aqui, mas a religião ela fala a respeito de ações que o ser humano deve executar para que ele se torne favorável aos olhos de Deus. E por que nós não aceitamos, não recebemos e não cremos que é assim que funciona? Porque a palavra de Deus, ela fala a respeito de uma única obra, um único ato, um único sacrifício, um único mérito que é suficiente para tornar todo aquele que crê justo e merecedor e favorável aos olhos de Deus, que é a obra de Jesus Cristo. Somente o sacrifício de Jesus naquela cruz, somente a obra reveladora do amor de Deus pelas nossas vidas, demonstrado na vinda de Jesus ao mundo, o seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição, ela é suficiente. Isso se chama graça. E a palavra de Deus diz que a tua graça me basta. Que a graça nos basta. Quando uma proposta religiosa diz que, além da obra de Jesus, o ser humano precisa fazer sacrifícios, precisa fazer boas ações, precisa fazer algumas coisas para merecer o favor de Deus, esta informação, este modelo mental está dizendo que a obra de Jesus não é suficiente. E aí passa a ofender Jesus. Aí passa a dizer a Deus, Deus, aquilo que Jesus fez não é suficiente, eu preciso fazer algo para complementar a obra de Cristo. E isso é ofensivo a Deus.
Por isso que nós não gostamos de religião, nós não somos religiosos, não queremos ser religiosos, porque para nós a obra de Cristo Jesus é suficiente, completa, perfeita, total, e nos transformou em pessoas santas e justificadas pelo sangue dele que é perfeito. Amém? Entendendo isso, esse texto, ele chamou a minha atenção, porque nós precisamos ter essa consciência de exclusividade da obra de Jesus como suficiente para as nossas vidas. Ela tem que ser pura, completa, inquestionável na nossa existência. Só que eu percebi, mesmo sendo um crente velho, vamos dizer assim, não que eu seja velho de idade, eu sou muito jovem, né? Mas eu nasci num lar evangélico. Desde pequenininho, todos os domingos, participando de cultos. Todos os retiros que eu tive oportunidade, eu estive presente. Todas as chances de fazer cursos e ouvir mensagens, eu sempre vi esse texto de uma forma que eu nunca percebi algo que está ali dentro, mas que revela que eu ainda na minha mente, estou confessando para você, na minha mente passava batido e revelava que eu tinha ainda uma construção no meu modelo mental, na minha forma de pensar, que ainda encaixava a religião. E eu acho que ao lermos essa história e ao trabalharmos com essa história, talvez vários de vocês, talvez muitos de vocês, vão perceber, puxa, eu também nunca tinha visto isso. Então vamos ler uma história. E depois de ler essa história, como eu disse, vamos fazer um devocional, vamos aprender com essa história. O texto se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Uma história bastante conhecida, possivelmente você já ouviu essa história, já leu essa história, ou já ouviu mensagens a respeito dessa história. E vamos perceber que a palavra de Deus, ela é sublime e sempre tem mais o que nos ensinar. A palavra de Deus diz assim, essa história diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo do centurião completamente curado, imediatamente curado. Glória a Deus. Queridos, você sabe que eu sou um apaixonado pelos evangelhos. O momento onde Jesus caminhou sobre a terra e as histórias de Jesus são relatadas. E Jesus revela então o seu poder, o seu amor, a sua forma de pensar, a sua forma de se revelar aqui. E eu acredito que muitos de nós já ouvimos essa história, né? Já conhecemos essa história do centurião de Cafarnaum. Mas deixa eu colocar um pano de fundo nesse cenário, nesse contexto que nós estamos lendo aqui. Nós temos um personagem nessa história que é um centurião romano. Neste tempo onde foi escrita, onde aconteceu essa história, a nação de Israel, ela estava vivendo debaixo de uma opressão imposta. O governo romano, era um império que estava se expandindo e conquistava povos e nações e colocava ali suas autoridades militares para estabelecer ordem naquela região. A forma do Império Romano expandir
O interesse deles não era propriamente expandir a sua cultura, a sua filosofia, as formas de pensar. O que eles queriam ao expandir o seu reinado, o seu império, eles queriam recursos materiais. Eles tributavam os povos e nações que eles então colonizavam, que eles então dominavam. E quando, por exemplo, nesse lugar, nessa cidade que nós vimos ali, chamada Cafarnaum, se estabeleceu então uma autoridade romana, este centurião. E esse centurião, ele cuidava de uma guarda militar de aproximadamente umas 100 pessoas, uma centúria, aproximadamente 100 soldados, que tinham a função de estabelecer, de manter a ordem na região. Por que ordem? Porque como Israel e tantos outros povos, eles eram dominados por Roma para serem achacados financeiramente nos seus tributos, então era possível, e de fato acontecia de tempos em tempos, levantes revolucionários para tentar se livrar da opressão romana. E aí existia então uma guarda romana para manter a ordem. Normalmente essa guarda não era bem vista. O povo local não gostava da influência romana, porque obrigava e tirava o dinheiro deles para mandar para Roma, para que César, para que o imperador, para que os senadores romanos, eles usufruíssem de todo aquele recurso lá em Roma. Só que aí nós temos aqui um centurião romano que tem uma aparência diferente, uma postura diferente. Por ser a autoridade romana estabelecida em Cafarnaum, ele se relacionava, a forma dele conversar e estabelecer a ordem, era ele se relacionar com as autoridades judaicas da região. E quem eram as autoridades judaicas da região? Eram os líderes religiosos. Por causa da nação de Israel, a liderança natural que existia era uma liderança religiosa. Na versão que nós lemos aqui, é traduzido como anciãos. Ele enviou anciãos, do povo ali para conversar com Jesus. Mas outras versões você pode procurar, vai estar descrito ali autoridades, lideranças religiosas. Por que o centurião conversou com esses líderes religiosos? Porque era o seu ponto de contato. Era natural que a autoridade romana conversasse com a autoridade judaica. Era o ponto de referência, o ponto de contato que existia. Ok? Então, só para fazer um pano de fundo aqui. A história nos conta que o centurião tinha um servo na sua casa que era muito estimado por ele. Esse centurião gostava muito deste seu servo. Só que esse seu servo tinha sido acometido de uma enfermidade bastante grave. Uma enfermidade que o texto deixa claro que estava a ponto de matar este servo. E o centurião olhou aquilo e mexeu com ele. Ele queria a saúde do seu servo, ele estimava muito o seu servo. E o centurião ouviu falar a respeito de Jesus. Jesus, na verdade, naquela época tinha uma casa, morava em Cafarnaum. Ele ficava um tempo em Cafarnaum, mas também ficava muito tempo fora de Cafarnaum, porque Jesus viajava por todas as regiões, falando da palavra, operando milagres, fazendo muitas coisas, e de tempos em tempos voltava para Cafarnaum, ali para sua casa, para descansar. Como ele descansava carregando pedra, Jesus, quando chegava em Cafarnaum, ele já ia operar milagres de novo, ele já era chamado para falar, para ensinar, enfim, isso era corriqueiro para Jesus. E esse centurião, então, ele ouve falar a respeito desse Jesus. Um Jesus que está agindo com muito poder. Jesus que levanta paralíticos, Jesus que faz abrir os olhos dos cegos, Jesus que destapa os ouvidos dos surdos, um Jesus que é capaz de purificar leprosos da sua doença na pele e essas pessoas são restauradas. Enfim, tantos milagres estão acontecendo e esse centurião fica sabendo disso e a fé surge no coração dele. E ele fala, se Jesus puder, ele vai curar o meu servo. E então ele manda mensageiros, ele busca mensageiros. Quem que poderia falar com Jesus? Meu contato de relacionamento com o povo judeu são os líderes religiosos. Então, pessoal, vem cá. Líderes religiosos, anciãos, eu gostaria que vocês fossem até Jesus e vocês pedissem que Jesus viesse curar o meu servo estimado. Ok, tudo certo? Estamos alinhados na história?
E aí nós vemos a conversa que aconteceu. Os líderes religiosos chegaram até Jesus e resolveram argumentar com Jesus, convencer Jesus que Jesus atendesse o pedido deste centurião. Afinal, não seria natural, não seria comum ou não seria esperado atender-se uma expressão, uma representação da opressão. Se eu tenho um centurião que é o responsável para manter a ordem, porque ele está tirando as finanças mediante tributos da nossa nação para mandar para César, ninguém quer fazer o bem para esse homem. Naturalmente falando, este é o cenário. Mas os líderes religiosos, eles entendem, por causa de atitudes desse centurião, que eles deveriam então convencer Jesus, e eles argumentam com Jesus. E aqui chega o ponto onde, eu não sei você, mas eu nunca, jamais me atentei para um detalhe dessa história. Só que é um detalhe relevante. Porque líder religioso, ele vai usar um argumento. Qual argumento? O argumento religioso. Um líder religioso, um líder que entende que eu preciso fazer coisas para merecer o favor de Deus, ele vai usar argumentos de que é necessário fazer coisas para se merecer ser atendido por Deus, por Jesus. E aí esses líderes religiosos, eles chegam para Jesus e o que eles dizem? Jesus, ele merece que você o atenda. Por que ele merece? Porque ele ama a nossa nação, Jesus. Ele inclusive chegou a construir a nossa sinagoga. E portanto, as obras desse centurião o tornam digno e merecedor de que o Senhor faça aquilo que ele está pedindo. Começa a perceber que tinha uma coisa estranha nessa história aqui e que passava batido? Aliás, deixa eu colocar o título da mensagem para você. Ela é provocadora. A sua oração merece ser respondida? A tua oração merece ser respondida? Porque se a gente olhar essa história, era uma oração de um centurião que usou líderes religiosos para apresentar o seu pedido a Jesus. E esses líderes religiosos argumentaram com Jesus para convencê-lo. A oração dele merece ser respondida. Jesus, é o seguinte, este centurião, ele é muito bom. Este centurião, ele tem amor no coração, Jesus. Jesus, esse centurião ama a nossa nação. Jesus, ele tem obras relevantes, obras grandes. Jesus, ele chegou a construir a nossa sinagoga. Jesus, isso dá a ele crédito. Isso faz dele um merecedor de receber a sua atenção e receber do seu poder. Jesus, você deve atendê-lo. Ele merece ter o seu pedido respondido, Jesus. Percebe que é uma argumentação extremamente religiosa. E sabe por que passava batido? Porque Jesus foi. Aparentemente parece que Jesus se deixa convencer. Olhando assim a história, a forma que acontece, parece que Jesus está bom, então eu vou com você. Porque quando nós olhamos a postura de Jesus, a forma de Jesus lidar com as pessoas, é interessante. Jesus, de forma geral, Jesus sempre foi muito amoroso, muito bondoso. Jesus sempre foi muito paciente nas conversas com as pessoas. Jesus era extremamente assim, carinhoso. Vamos pegar um exemplo assim bem extremo, mas bastante didático. Um dia, líderes religiosos levaram até Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. Preciso desenhar o que é flagrante adultério para você? Não. Não preciso, né? E essas pessoas levaram até Jesus, então essa mulher, nas condições que estava do flagrante adultério, levaram até Jesus. Com uma posição de condenação, com uma posição de querer penalização sobre aquela mulher, levam até Jesus. E a atitude de Jesus? A postura que Jesus teve com essa mulher pega em flagrante adultério. Foi uma postura incisiva, uma postura de apontar o dedo, uma postura de acusação, de dizer que vergonha, mulher, que isso que você está fazendo? Foi isso que Jesus fez?
Não. Jesus, ele se aquieta, Jesus fica tranquilo ali, escreve algumas palavras na areia. Jesus faz uma pergunta para os líderes religiosos, um cutucão. Atire a primeira pedra, porque é isso que eles queriam, né? Apedrejar a mulher. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Vamos ver se vocês são bons. Vai lá, seus líderes religiosos. Quem é o santo aqui que pode atirar a primeira pedra? E aí todos eles vão saindo, vão saindo, vão saindo. E o que Jesus disse para essa mulher? Aonde estão os teus acusadores? Foram embora, Jesus. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. É interessante que quando Jesus diz vai e não peques mais, Jesus não estava puxando a orelha e dizendo vai e não faça mais isso. Jesus estava dizendo, a partir de hoje você não precisa mais pecar. Eu estou liberando uma palavra sobre você, que você pode viver uma vida sem pecado. Só que com líderes religiosos não era essa a postura de Jesus. De forma geral, a postura, os diálogos de Jesus com líderes religiosos eram desse cutucão que ele deu aqui. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, para mais. Se você procurar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, você vai ver em alguns momentos Jesus dizendo para líderes religiosos o seguinte: hipócritas. Quem vocês pensam que são? Vocês vão para o inferno. Vocês estão atrapalhando as pessoas de viverem uma vida de relacionamento com Deus. Jesus, ele tinha uma atitude em relação a líderes religiosos que era uma atitude até agressiva, verbalmente, né? Jesus, quando entra no templo e está sendo vendido lá os sacrifícios para né, as coisas para o pessoal fazer sacrifício lá no pátio do templo, Jesus vê aquilo e vê líderes religiosos se aproveitando daquela situação, ele fica irado, brabo, vira as mesas. E com esse tipo de gente, Jesus não era tão amoroso assim, não era tão paciente assim, não era tão longânimo assim. Só que nessa história, esses líderes religiosos, eles argumentam com Jesus e dá a impressão de que Jesus aceita, acata o argumento deles. Mas será? Mas será? Para mim surge uma questão nessa história, porque no final das contas, o fato é que a oração, o pedido desse centurião mereceu ser respondido. E foi respondido. E Jesus atendeu. Então existe alguma coisa nessa história que eu preciso entender, eu quero crescer, eu quero aprender, quero entender melhor. O argumento religioso não faz sentido, mas Jesus atendeu. Jesus foi e atendeu, e Jesus foi e curou. Vamos entender um pouquinho. Né? Vamos entender um pouquinho. Aqui eu volto a fazer a pergunta. A minha oração merece ser respondida? A sua oração merece ser respondida? Olha só o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B do versículo. O texto diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu gosto de fazer uma paráfrase dessa afirmação do texto. Eu gosto de dizer assim: a oração de um justo funciona. É justo que a oração do justo seja respondida. O justo, quando ora, merece ter a sua oração respondida. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aquilo que um justo ora, acontece. Quando um justo ora, a sua oração é materializada, é respondida. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela funciona. Ou seja, a oração de um justo merece ser respondida. É justo que a oração de um justo seja atendida, seja respondida. Mas então a questão é: o que me torna merecedor de ter as minhas orações respondidas? O que torna justo que as minhas orações sejam respondidas? Na história que nós lemos do centurião, aos olhos dos líderes religiosos, foi o seu amor pelo povo, pela nação,
que o justificava. Essa é a argumentação dos líderes religiosos. Senhor, é justo que o Senhor o atenda. Ele merece que o Senhor faça isso. Por quê? Porque Ele ama a nossa nação, inclusive Ele tem boas obras que manifestam isso, a ponto de construir a nossa sinagoga. Este é o raciocínio que a religião aponta, justifica aquele homem. Mas, será que é a minha obra que me justifica? O que é que me justifica? São obras? Será que existe essa opção? Será que a palavra de Deus dá essa alternativa, que as minhas obras me justifiquem, as tuas boas ações te justifiquem? Será que, se a gente disser aqui, nós queremos construir um prédio, e de repente você pensa, puxa, eu tenho uma necessidade, eu preciso de algo de Deus, eu preciso de uma cura, então eu vou fazer uma oferta especial para ajudar a igreja a construir, ou na verdade eu vou doar o valor todo para construir essa obra, porque aí eu vou ser merecedor que Deus atenda o meu pedido. Será que existe esse raciocínio? Existe espaço para esse raciocínio na palavra de Deus? Vamos aprender. Vamos ler juntos Romanos 3, do versículo 20 até o 28. Olha o que o texto diz. Eu acho que vai ficar bastante claro para mim e para você. Olha o texto. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado por meio de obras. Tem como eu e você sermos justificados por obras? Ponto, não. A palavra de Deus já declarou aqui no primeiro versículo. Mas vamos continuar. De repente a gente não foi completamente convencido. Vamos continuar o texto. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé. Opa, uma informação nova. A justiça de Deus, ela se acessa mediante fé, não mediante obras. O texto está construindo uma informação para nós. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Somente se alcança justificação, se torna justo por meio da fé na obra de Cristo. Por quê? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente. Nós não compramos justificação. Nós somos feitos justos de forma gratuita, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Lembra que nós começamos falando aqui que a obra de Cristo é suficiente. Não requer aperfeiçoamento de obras humanas. O texto continua. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos em frente. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Olha a informação desse versículo. Sou eu que consigo me tornar justo? É você que se torna justo? O texto está dizendo que Deus é justo e o justificador. Deus é que decide me tornar justo. Foi Deus que decidiu fazer a mim e a você justos, pessoas justas. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Foi Deus que nos justificou. Onde fica então o orgulho? Eu construí uma sinagoga, então eu mereço. Não tem espaço para isso. Não tem espaço para orgulho, não. Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. E o texto agora conclui. Então, o resumo da ópera. Olha o que o texto conclui dizendo aqui. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Uau! Eu não sei se você percebe, queridos, mas o que Deus está falando por meio da sua palavra aqui é: deixa eu tirar o peso de desempenho das suas costas. Porque você está achando que porque te ensinaram, porque o sistema do mundo é meritocrata e, portanto, religioso, ensinaram você que você tem que fazer coisas para merecer o favor de Deus. Você tem que fazer coisas para que a sua oração seja respondida. Mas a palavra de Deus está dizendo que você é justificado
gratuitamente pela fé na obra de Jesus, independentemente de qualquer obra. E isso tira de mim e de você, queridos, um peso, um fardo. Porque quando nós achamos que nós temos que fazer algo para merecer o favor de Deus, para merecer a resposta das nossas orações, sabe qual a consciência vem imediatamente depois? Eu jamais vou conseguir. Eu jamais vou conseguir ser digno o suficiente de receber o favor de Deus e o poder de Deus. Eu nunca vou merecer. Eu sou falho, eu sou pecador, eu vacilo, eu erro. E por isso que Deus disse, olha, não depende das suas obras. Depende de uma coisa, creia em Jesus. Creia na obra de Jesus. Se você crer em Jesus, você é justo. É isso que o texto está dizendo. Concorda, não? Percebe que o texto, a palavra de Deus é extremamente clara nesse assunto. Eu sou feito justo então por obras? Não. Diga não. De jeito nenhum. Quem me fez justo foi Deus. Ele é o justificador. E eu recebo a justiça de Deus crendo em Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Você crê que Jesus Cristo foi para aquela cruz e Ele tomou sobre o corpo dele o meu e o seu pecado e morreu naquela cruz por causa disso? Sim ou não? Se você crê nisso, você obrigatoriamente tem que crer no restante do versículo que diz assim: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A hora que Cristo Jesus foi naquela cruz, Ele pegou os nossos pecados, colocou sobre Ele, e Ele colocou a justiça dEle, colocou sobre mim e sobre você. E agora eu e você somos justos. Porque merecemos? Porque fizemos algo bom? Não, somente porque cremos que aquilo que Ele fez é poderoso o suficiente para justificar a minha vida e me salvar, me perdoar e transformar a minha vida. Amém? Eu sou justo então pela fé. Crendo no quê? Crendo na obra de Cristo Jesus. Onde a obra de Cristo Jesus é revelada? Na sua palavra. Olha só esse texto, Romanos 1,17 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, na palavra de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, o justo viverá por fé, por cremos. É assim que nós vivemos. Somos justos, justificados por Deus. Por que somos justos? Porque cremos na palavra. O nosso fundamento, a nossa base de relacionamento com Deus é a palavra. E somente a palavra. Vamos voltar então para a história, porque como ficou a questão? Por que foi que aquele homem, aquele centurião, foi atendido por Jesus, já que não pode ter sido pela argumentação dos líderes religiosos? Vamos voltar para a história, a partir do versículo 6, o texto diz assim: então Jesus foi com eles. Depois da argumentação, parece que Jesus estava atendendo a argumentação deles, diz assim: então Jesus foi com eles. E quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. O centurião se achava merecedor de receber a obra de Jesus? Ele se sentia digno? Afinal, eu construí uma sinagoga, Jesus, você tem que me atender? Não. O próprio centurião não tinha essa base, esse fundamento para justificar o seu pedido. Eu não me sentia digno. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra. Opa! Porém, diga uma palavra. Nós somos justos porque temos fé. Fé no quê? Na palavra. Cremos na palavra que revela a obra de Cristo. O que o centurião fez? Ele disse: Senhor, basta a tua palavra. E quando ele manifestou isso, aí o texto continua dizendo: diga uma palavra e o meu servo será curado. E o texto continua, nós já lemos. Jesus se surpreende e fala: opa, agora eu encontrei fé. Essa fé justifica ele.
Essa fé faz com que o pedido dele seja justo que seja atendido. Porque ele crê na palavra. Jesus, eu creio na tua palavra. Jesus, basta a tua palavra. Jesus, eu creio na tua palavra. Jesus, aquilo que eu coloco diante do Senhor não são as circunstâncias e nem sequer aquilo que eu posso fazer que vai me fazer merecer receber a sua atenção. Mas basta a tua palavra. Porque a tua palavra diz, e eu creio, isso me justifica, isso me torna justo. É isso que me faz ser digno ou justo de ter as minhas orações respondidas. E aí voltam para casa e aquele servo está curado. Eu quero concluir dizendo, a oração de um justo se baseia exclusivamente na palavra e não nas circunstâncias. Entendemos até aqui que a minha oração e a sua oração, ela merece sim ser respondida. Por quê? Porque nós somos justos. Eu gostaria que você saísse hoje deste lugar sem mais nenhum ranço de religião fazendo parte da sua forma de pensar. Eu comecei essa mensagem confessando a vocês. Eu percebi que eu lia esse texto e eu não percebia que existia um conteúdo, uma argumentação religiosa e eu aceitava como natural que Jesus atendesse o pedido daqueles anciãos, daqueles líderes religiosos. O que revelava que na minha cabeça ainda existia um pensamento religioso. Só que quando existe um pensamento religioso em mim, isso limita o meu relacionamento com Deus. Eu preciso me livrar disso, eu preciso deixar isso para trás. Então eu gostaria que hoje nós pudéssemos sair deste lugar entendendo, Deus, foi o Senhor que me justificou. Não é pelas minhas boas obras, não é pelo que eu faço, é pela sua bondade. E o meu único papel, a única coisa que eu preciso fazer é crer que a obra de Jesus é suficiente. E isso me faz justo. E agora, por ser justo, é justo que minha oração seja respondida. Agora, por ser justo, a minha oração ela é poderosa e eficaz de acordo com a sua palavra. A oração de um justo, ela merece ser respondida. Mas tem um pontinho a mais que eu quero acrescentar, finalizando aqui, que é importante. Tom, mas se é verdade que eu sou justo por crer na obra de Jesus, eu creio na obra de Jesus, já há bastante tempo, mas eu vejo que algumas orações minhas parece que não são respondidas. E deixa eu ensinar então algo a você. A oração de um justo, ela deve ser feita na posição de justiça. Mesmo sendo justos, nós podemos fazer orações que não estão na posição de justiça. Quando que eu sou justo? Quando a minha oração ou quando a minha posição ela está baseada na fé, na palavra de Deus. A oração de um justo é uma oração que ora a palavra de Deus. Só que se nós observarmos, muitas vezes quando oramos, nós não oramos a palavra de Deus, nós oramos circunstâncias. E quando oramos circunstâncias, nós corremos um sério risco de sair da posição de justos. Porque a oração de um justo é uma oração feita no Espírito. A posição de um justo numa posição de justiça, ela é feita no Espírito. Ela se fundamenta na palavra. A oração, mesmo que de um justo, que se fundamenta nas circunstâncias, é uma oração feita pela alma. E aí ela não está mais na posição de justiça, por mais que seja justo. É como chegarmos diante de Deus e começar a nos derramar e chorar e murmurar Deus, porque eu tenho um problema assim, Deus, porque tenho uma situação financeira assim, Deus, porque eu tenho esses sintomas, Deus, porque tenho esse diagnóstico médico, Deus, por favor, faz um milagre. E você percebe que é a alma falando. Mesmo justo. A oração de um justo, ela vai dizer o seguinte: Deus, Cristo Jesus, ao ir para aquela cruz, Ele cumpriu uma profecia que estava lá em Isaías, dizendo que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. E Jesus, Ele fez isso. Pelas suas pisaduras Ele me deu saúde. A palavra de Deus diz que se o Espírito de Deus está em mim,
o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dará vida ao meu corpo mortal. Portanto, esse diagnóstico e esse sintoma tem que se sujeitar à palavra, porque a palavra de Deus é a verdade, não a circunstância. De repente você tem uma situação, tem um boleto para pagar amanhã, e tem ali, a tua conta está no vermelho, e você, Deus, porque a minha conta está no vermelho, Deus, amanhã eu preciso de dinheiro, Deus, por favor, faz um milagre, Deus, e você está se derramando, a tua alma está se derramando em falar das circunstâncias para Deus. Mas quando a sua oração é feita na posição de justiça, você diz, Deus, a tua palavra diz que Cristo sendo rico se fez pobre para que me tornasse rico. Deus, o Senhor já me deu tudo aquilo que eu preciso para a vida e para a piedade. O Senhor já me deu todos os recursos, e se eles não estão nas minhas mãos, o Senhor já deu. Então estão nas mãos de Satanás e seus demônios. Satanás, solta agora. Solta os recursos que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, você tem que soltar. Anjos do Senhor, tragam agora, e amanhã esses recursos estarão disponíveis, porque é assim que a palavra de Deus diz. Que eu tenho aquilo que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. A oração de um justo, ela é feita na posição de justiça. E a oração feita na posição de justiça é a oração que ora a palavra, não ora a circunstância. E aí eu e você, né, estou pregando para você e para mim. Nós precisamos prestar atenção. O que eu estou orando? Eu estou orando circunstâncias? Eu estou lamentando diante de Deus circunstâncias adversas? Ou eu estou declarando a palavra de Deus na minha oração e dizendo, é assim que é. Essa é a verdade. Não ore por tantas circunstâncias, você é justo. Você ora a palavra, você tem fé na palavra, é isso que te justifica. A sua vitória está na palavra. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, essa semana é uma semana de vitória. Deus preparou e desenhou essa semana para ser uma semana extraordinária na sua vida. Deus pensou nessa próxima semana para ser uma bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. É uma semana de saúde, é uma semana de alegria, é uma semana de provisão, é uma semana de abundância, é uma semana de conquista, é uma semana de avanço. A vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Essa semana é a semana de se manifestar a abundância de Deus na sua casa, na sua vida. Essa é a vontade de Deus para você. Eu profetizo isso, eu declaro isso sobre a sua vida. Mas, ao acordar, ou ainda hoje, acorde dizendo, Deus, obrigado por esse dia. O Senhor fez esse dia para ser uma bênção na minha vida. O Senhor colocou tudo aquilo que era necessário para que esse dia fosse um dia extraordinário. Eu recebo esse dia dessa forma, porque é assim que a sua palavra diz. Mas e aquela circunstância, aquele boleto, aquela situação e a conta? Eu não me relaciono com Deus baseado nas circunstâncias. Eu sou o justo, justificado por Deus, não pelas minhas obras. Não é por merecimento que eu acordo com ousadia. Eu acordo com ousadia porque Deus me fez justo. E a oração de um justo, porque Ele quer que seja assim, é poderosa e eficaz. Deus fez essa semana, que começa agora, para você ser uma bênção nessa semana. Abra o seu coração para isso. Diga, Deus, eu vou ser uma bênção nessa semana. Senhor, pode usar minha vida. Pode usar minha vida. A minha oração é a oração de um justo. Quem eu encontrar essa semana que precisar de oração, vai ter uma oração que funciona acontecendo, porque eu vou orar como justo do Senhor, porque eu creio na palavra de Deus. As minhas mãos serão as mãos de Jesus, os meus pés serão os pés de Jesus, a minha voz será a voz de Cristo Jesus, o que sair da minha boca será a palavra de Deus, e a oração de um justo transformará destinos essa semana. É assim que é. É assim que eu e você somos. Porque merecemos? Não. Mas porque a obra de Cristo, ela é suficiente. A obra de Cristo me fez e te fez justo. E como justo e como justa no Senhor, eu quero te convidar a se colocar em pé. Você recebe essa palavra? Recebe essa verdade no teu coração? Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por podermos compartilhar da Tua palavra, aprender com a Tua palavra.
Deus, obrigado porque o Senhor desmancha das nossas mentes esse conceito religioso onde achávamos que tínhamos que fazer algo para merecer o seu favor. Hoje entendemos, Senhor, que não é nada que fazemos, é a sua bondade que foi manifesta em Jesus, e que nós fazemos é dizer obrigado, Senhor. Cremos nisso, cremos em Cristo Jesus, cremos na sua obra, cremos no seu amor, e cremos e agradecemos que o Senhor nos deu o privilégio de sermos justos e, portanto, reis e sacerdotes que reinam sobre a terra. E o Senhor colocou nas nossas bocas a possibilidade, a oportunidade, o poder de realizar orações poderosas e eficazes, orações que são efetivas, orações que funcionam. Continuem abençoados na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.